Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui as últimas informações, as últimas notícias do Palmeiras, que vai enfrentar o Flamengo amanhã às 16 horas no Allianz Parque. Jogo importante pro Palmeiras seguir aí, mantendo a liderança e também abrir mais vantagem, né? Palmeiras que tá a 4 pontos de vantagem do Flamengo neste momento, vencendo o confronto direto, abre 7 de vantagem, é um baita resultado. Vamos estar trazendo aqui alguns cortes do All Sport e também alguns cortes aqui do TNT Sports, beleza, família? No mais é isso, família, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos falar então sobre Palmeiras e Flamengo, esse jogo domingo no Allianz Parque, um jogo muito importante porque é uma briga entre os dois primeiros colocados aí, né? Os dois que estão brigando no topo do Campeonato Brasileiro. Palmeiras abriu 4 pontos na última rodada, se perder fica só um pontinho, agora se ganhar abre 7, é uma boa vantagem. Ô Hernan, algumas preocupações, né? Felipe Anderson, que saiu ontem aos 11 minutos de jogo para a entrada do Mike, o Veiga também com uma lombalgia. Como que estão esses jogadores? Será que eles podem estar em campo aí no fim de semana ou não? Vamos colocar como dúvida os dois. O Felipe Anderson fez um exame agora há pouco, não foi constatada nenhuma lesão. Ele teve um edema na coxa esquerda, no músculo da coxa, que ontem ele sentiu lá uma beliscada e ficou difícil de correr. E aí, na hora, ele avisa o Dr. Pedro Portin, que era o médico que estava trabalhando ontem no jogo, e aí ele já começa a fazer um tratamento. Então, fez o exame hoje, não apontou lesão, que é uma boa notícia. E aí ele tem esse edema e vai tratar para ver se joga, se fica à disposição, joga contra o Flamengo. Esse é um ponto, vamos colocar como dúvida. Assim como o Veiga. Só que o Veiga, a situação do Veiga é um pouco mais animadora. O Veiga, ele treinou normalmente na segunda. Na terça, ele teve essas dores e aí o Palmeiras imediatamente fez um exame na terça no Veiga, quando ele sentiu essas dores ali, a lombalgia e tal, que detectou a lombalgia. Não teve lesão também. E na quarta, no dia do jogo, o Veiga treinou bem, treinou normal. Na quinta, eu estou trabalhando com quarta, mas é quinta. Então, na quarta, o Veiga treina, na quinta ele fica fora do jogo. Senão de quintou, não pode ter vinho. Quinta pode ter vinho também. Pode, lógico que pode. A gente está quebrando o raciocínio do Hernan, está dando informação, PVC. Vamos lá, vamos voltar. Momento sério deste programa, momento sério. Vamos voltar para o corte então, vamos lá. O Rafael Veiga, o que acontece? Ele treina durante a semana normalmente, chega na quarta-feira, ele sente dores, faz um exame, não tem lesão, mas é detectada uma lombalgia. E aí, na quinta-feira, dia do jogo, ele treina normalmente. E aí animou todo mundo. Então, o Veiga possivelmente estará na lista de relacionados para o jogo contra o Flamengo. Mas ainda colocado como dúvida, né, pela questão da evolução. Como é que pode ser o treino hoje, se ele sente, na sexta-feira, principalmente no sábado. Então, são dois jogadores que ainda vamos colocar num padrão de dúvida. Mundial de Clubes, ou Copa do Mundo de Clubes, como vem sendo chamado, não é uma preocupação? Não. E nem o Paulinho. O Paulinho, o que acontece com ele? Ele está com esse trabalho especial de condicionamento físico e quando o Paulinho tem uma minutagem maior, e ele jogou quase que o jogo inteiro contra o São Paulo, aí ele tem que ter um trabalho à parte maior. Então, por isso que ele ficou fora. Muita gente falou, o Paulinho tá não sei o quê. Eu vi uns trouxas até falando o cara está se formando em medicina no Palmeiras, tudo torcedor trouxa. Quando ele tem uma carga maior, ele tem que fazer um trabalho à parte maior. E tudo isso é cronograma para ele estar 100% no Mundial. E porque ele é, em tese, o substituto do Estevão. Pensando no segundo semestre. Claro, assim, qual é o jogador do elenco do Palmeiras? O Veiga pode, o Felipe Anderson pode o seu Alan, o Luigi. Mas quem é um jogador que foi contratado para tentar ter um protagonismo como o que o Estevão tem hoje? O Paulinho. Só que se ele teve uma lesão grave... O Vitor Roque em outra função, né? Na função do centroavante, mas o Vitor Roque foi a grande contratação da janela. O Paulinho teve uma lesão grave, importante, foi contratado com a lesão grave, sabendo que iria se recuperar, tem um processo de recuperação, o Estevão vai embora depois do Mundial, o Paulinho vai ficar depois do Mundial. O Paulinho não tem a mesma característica do Estevão, mas é decisivo. E o Estevão também é decisivo, de modos diferentes, mas é decisivo. Palmeiras e Flamengo, tem uma curiosidade só, não é uma informação só para maluco pro futebol, tipo eu. Eu tenho feito uma brincadeira que é a seguinte, né? Todo adversário do Palmeiras no Allianz Parque vai jogar disfarçado de maior rival, né?
vai de camisa branca, calção preto e meia branca. Botafogo só joga no Allianz Parque de camisa branca, calção preto e meia branca. O São Paulo joga no Allianz Parque de camisa branca, calção preto e meia branca. O Flamengo tem jogado no Allianz Parque de camisa branca, calção preto e meia branca. O Ceará ontem jogou de camisa branca, calção preto e meia branca. Qual é o uniforme do Corinthians? O maior rival do Palmeiras é o Corinthians. Então vai todo mundo disfarçado de maior rival. A CBF deu uma liberação e o Flamengo vai jogar de camisa rubro-negra. Depois de 3 anos vai jogar de camisa rubro-negra, calção preto e meia rubro-negra. Então vai jogar cada clube com o seu rosto. Palmeiras de camisa verde, calção branco e meia verde. O Flamengo de camisa rubro-negra, calção preto, para diferenciar do calção branco do Palmeiras, e meia rubro-negra. Que acho que é o que devia acontecer. O Botafogo não precisa jogar de branco contra o Palmeiras. O Palmeiras não precisa jogar de branco contra o Flamengo no Maracanã. Nem o Flamengo de branco contra o Palmeiras. Sempre jogou o Palmeiras de verde e o Flamengo de rubro-negro. Por que tem que jogar de branco? As curiosidades de Paulo Vinícius Coelho. Essa mente brilhante, não é, PVC? Ou meio maluca. Geralmente as duas coisas estão unidas, tá? O que é que pensa o Felipe Luiz em termos de planejamento para essa partida? O que é que ele pode levar a campo? E que importância que o Flamengo está dando, que peso o Flamengo está dando para esse jogo? É o jogo para marcar presença e confiança. Então, assim, o que se imagina você vence o Palmeiras, que tem sido um rival importante, né? Tem sido um rival direto. Aí você ganha uma confiança para você vencer o Táchira. E com todo respeito ao Táchira, o Táchira não é o Córdoba lá que te surpreendeu. É um adversário tecnicamente inferior. Vai jogar no Maracanã lotado, Maracanã que vai estar pulsando, aquela coisa toda. Então, assim, o Palmeiras é visto como o adversário a ser batido e o adversário que o Flamengo quer surpreender no Allianz Parque. Então, o Felipe Luiz vai com o que tem de melhor, vai usar o time principal, as suas peças principais, para ir para cima do Palmeiras. O Pedro, entendo que o Pedro, até pela minutagem de 90 minutos, não deva começar a partida. Não começa jogando. Deve ir de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, inclusive, era mais um que eu estava tentando lembrar ontem dos jogadores de tênis assistindo o jogo no banco de reservas. Era Léo Ortiz, era o Bruno Henrique, era o Luiz Araújo, enfim, eram alguns atletas. Então, esses atletas que descansaram, então o Flamengo vai com o time principal. Léo Pereira, Léo Ortiz, vai com o Varela de lateral direito. O Wesley está suspenso. O Wesley está suspenso, então vai com seus principais jogadores. Mas ele tem o Pulgar ainda machucado, pode ser dúvida, tem o De La Cruz machucado, pode ser dúvida, e tem que entender o que vai acontecer. Gerson inteirão. E um duelo interessante entre treinadores também, hein? Felipe Luiz e Abel. Aliás, ontem, para você, o Abel falou... Sim. Deu uma letra ali do Felipe Luiz, meio que protegendo o Felipe Luiz, não foi? Como é que foi? Foi, ele na verdade, a pergunta foi como jogar... Importante lembrar bem a pergunta, hein? Não, eu lembro sim, na Libertadores a gente até usou um termo aqui, classificou descansando o elenco, rodando o elenco. E aí foi mais ou menos nesse sentido, como rodar o elenco aqui, jogo difícil, Copa do Brasil e tal, mas também pensando em descansar para o próximo jogo. E aí ele falou dessa coisa de, tipo, todo mundo cobra do treinador. Se ganhar, o treinador é top. Se perder rodando o elenco, o treinador é burro. Quando ele não faz gol. Quando não faz gol. E aí, aí tem aquela coisa do jogador que não faz gol, não é o treinador que está lá para chutar. Então foi algo meio Felipe Luiz, na linha do Felipe Luiz e ele defendendo um pouco o trabalho. Lembrando a coletiva em que o Felipe Luiz falou isso, é interessante, né? Esse respeito entre os treinadores. Mas em campo, o respeito fica em segundo plano. Quer dizer, o respeito sempre aparece, né? Mas tem o duelo entre os adversários. Vamos ver na prancheta, PVC? Eu separei só 2 possibilidades do jogo. Porque o Flamengo tem posse de bola o tempo inteiro. E o Palmeiras, aquilo que eu falei. O Palmeiras vai fazer o quê? O Palmeiras vai pressionar a saída de bola, vai afogar o adversário, como eu falei. O grande mérito do Palmeiras hoje não é matar o adversário, é afogar o adversário. Ele afoga o adversário e recupera a bola o tempo inteiro. Só que tem uma saída do Flamengo que é histórica já, que é conhecida, que é perigosa, que é a saída do Léo Ortiz, que domina, que vai tirar um dos marcadores e vai procurar o Gerson nesse setor do campo. Se o Flamengo passar dessa primeira linha aqui, aí a gente vai ver uma sequência no campinho 2, que é o Flamengo circulando bola. Eu coloquei só o Flamengo na frente, porque vai ficar muito poluído, mas você vai entender que tem a defesa do Palmeiras aqui.
pensando em Luiz Araújo, Arrascaeta e Michael, e Bruno Henrique de centroavante, e o Varela de lateral, porque o Wesley está suspenso, pode ser diferente, pode jogar o De La Cruz, que vai fazer esse papel do Gerson, e aí o Gerson vem fazer o papel do Luiz Araújo. Se passar aqui, você chega na frente com 5 contra 4 da defesa do Palmeiras. O Palmeiras está marcando muitas vezes individual na saída de bola, naquele afogamento que eu mostrei, mas quando a bola chegar aqui na frente, é muito difícil parar o Flamengo na circulação de bola do Flamengo. Vale a lembrança que a gente falou ontem. 35% das finalizações do Flamengo são Arrascaeta mais Pedro. O Pedro não deve começar jogando. Mas 22% são Gerson, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Então, cuidado, porque aqui é que está o perigo do Flamengo, se o Flamengo passar essa primeira linha, principalmente. E não deixar o Léo Ortiz jogar, para o Palmeiras é muito importante. Para o Flamengo, muito importante que jogue o Léo Ortiz. Pensando nesse jogo aí, para vocês, o Palmeiras vive um momento melhor, os resultados dizem isso, né? Primeiro colocado na fase de grupos da Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro, joga em casa. O Palmeiras está muito em vantagem nessa partida? Eu me lembro muito de 2019. Não acho vantagem. Vou voltar para o retrospecto que a gente citou ontem. No gramado sintético do Allianz Parque, que é 2020 para cá, foram 7 jogos. Foram 6 jogos. 4 empates, uma vitória para cada lado. Então, no gramado sintético, não tem tido vantagem. O Flamengo tem até vantagem no retrospecto do Allianz Parque. Mas até 2019 era gramado natural. O último jogo no gramado natural foi aquele 3-1 que derrubou o Mano Menezes em 2019 no Palmeiras. Eu lembro muito de 2019 por outro motivo. Lembra que em 2019 o Campeonato Brasileiro parou na 9ª rodada por causa da Copa América, que era disputada em território brasileiro. Sim. E na época as pessoas diziam assim, já é campeão. Palmeiras já ganhou o campeonato. Não precisa nem disputar o campeonato. E o Palmeiras tinha 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que era o Santos. 5 pontos de vantagem. É claro que se abrir 7, não vai ser campeão na 10ª rodada, nem na 11ª. Antes da paralisação do Mundial, não tem campeão brasileiro. Campeão em fevereiro é só a escola de samba. E campeão em junho é só time de quadrilha. Então, não tem essa. Mas, comparando com 2019, quando diziam o Palmeiras já é campeão, naquela ocasião, o Palmeiras tinha 5 pontos de vantagem. Se ganhar domingo, pode abrir 7 pontos de vantagem sobre, eventualmente, o segundo colocado, dependendo do Cruzeiro e do Bragantino, que vai ser o Flamengo. Aliás, são confrontos bem equilibrados no Allianz Parque. São 3-2. O Flamengo costuma ser uma pedra no sapato aí para o Abel Ferreira, na verdade, né? Desde 2017, ou seja, antes do Abel Ferreira. Pelo Brasileiro, o Flamengo não perde no Allianz desde 2017. 11 jogos, 3 vitórias do Palmeiras, 6 empates e 2 vitórias do Flamengo. E o que chama a atenção, aí eu vou chamar o retrospecto do Abel, né? Desde que o Abel está no Palmeiras. Nunca fez mais do que 2 gols no Flamengo. Olha só. Não, curioso. Fez um vai 4-3 ser suave, Supercopa. então. Vai Só ser na um confronto Supercopa. equilibrado. Então, mas De aí, Brasil- não no Allianz Parque. então, mas aí a gente falando de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Na Supercopa foi 4-3, não abriu 2 gols de vantagem. Fez 4 gols, mas não com 2 de vantagem. Aliás, este é o tema da nossa enquete Palmeiras e Flamengo pelo fim de semana. Quem vai brilhar no Clássico? Quem vai ser o personagem? Quem vai se destacar? Estevão, Vitor Roque, Pedro ou Bruno Henrique? Vocês podem votar aí. PVC e Hernan já deram uma dica de que o Pedro não começa jogando, ou seja... Na Supercopa foi 4-3, não abriu 2 gols de vantagem. Fez 4 gols, mas não com 2 de vantagem. Aliás, este é o tema da nossa enquete Palmeiras e Flamengo pelo fim de semana. Quem vai brilhar no Clássico? Quem vai ser o personagem? Quem vai se destacar? Estevão, Vitor Roque, Pedro ou Bruno Henrique? Vocês podem votar aí. PVC e Hernan já deram uma dica de que o Pedro não começa jogando, ou seja, as chances dele diminuem, mas a gente sabe que quando o Pedro aparece é sempre um grande perigo, né? Então, votem aí, deem o nome também quem vocês acham que pode aparecer. Por enquanto, Estevão vai ganhando em 45%. E depois o Pedro, 30%. Ou seja, está com moral o Estevão depois do jogo de ontem. Só para dar um pitaco dessa questão do favoritismo, eu acho que é muito para esse jogo 50-50. Eu não consigo dar nem mais um pontinho a mais, nem para um nem para outro. Mas o André, o Palmeiras é o líder da Libertadores, do Brasileiro e tal, e o Flamengo está oscilando.
Eu acho que na hora que você coloca os dois times em campo, o equilíbrio é muito grande. Muito grande. E aí eu tô falando de, apito inicial, bola rolando, os dois times, deixa o resto para trás. É equilibrado muito, muito, muito. Palmeiras e Flamengo, a gente vai colocar aqui frente a frente, mano a mano. Graças a Deus fizemos poucas vezes nos últimos anos esse confronto. Roda a vinheta pra gente começar. Vai dar problema. Vou começar já esse programa com um agradecimento a todos vocês que vieram nos comentários do último programa felizes da vida que o Rossi tinha vencido uma votação no mano a mano. Aí eu pergunto pro Vitor Sérgio, ele vence hoje novamente ou Vitor Sérgio é contra o Everton? Tem um ditado que diz: alegria de pobre dura pouco. O Everton. Você, Murphy? Acho que por melhor que seja a fase do Rossi, o Everton segue muito bem e é mais goleiro que o Rossi, então é o Everton. Há mais tempo, né? Também. Sem dúvida. Bueno, já o Varela, Formigote? O Wesley tá suspenso, eu acho que assim, o Varela tem momentos ok no Flamengo, mas não é o titular da posição, e o Giai vem ganhando confiança, né? Vem ganhando sequência, vem até animando alguns palmeirenses. Acho que no momento é o Giai. Giai. Você vai com o Giai também, ô Vitor Sérgio? Então você vai desempatar, porque eu acho que o Giai melhorou bastante, mas o Varela melhorou muito também. Todas as vezes que entra, às vezes entrou como lateral esquerdo jogando bem, é um jogador bem diferente daquela época lá que ele tomou um botadão lá do Gerson, do que ele era todo desconfiado, então acho que... Botadão é onde eu vou de Varela, tenho gostado. O que seria um botadão? Um soco? O famoso soco na cara, né? Soco na cara, tem que ser na cara, botadão. Botadão Tem é lá na cara. nas costelas, não botadão. Tem regiões que falam botadão, tem regiões que falam colocadão, né? Vai tomar um colocado, ou um botadão, né? Depende, mas é o encaixado, assim, basta um... Normalmente o botadão... Que é um só, exatamente. É aquele que já espalha a briga, né? Perfeito, O botadão é um. É um. Exatamente. Eu vou decidir aqui pelo Giai, tá? O festival de lá, ele aqui, que foi piada, né? Que isso. Que é isso não, a nossa audiência é isso aí mesmo. Que isso. Eu vou de Giai aqui, eu acho que o Giai melhorou bem no Palmeiras na temporada, deu uma crescida boa. Eu acho que o Varela tem sido muito útil em vários momentos que o Flamengo tem precisado, em lugares diferentes, inclusive. Mas eu acho que o Giai tá agregando mais ao Palmeiras no momento. Hugo Gomes ou Léo Ortiz? Que belíssima disputa. Ai, rapaz. Eu acho que no momento eu vou de Léo Ortiz. Acho que ele tá jogando mais. Léo Ortiz? Você vai com o Léo Ortiz? Eu acho que tá no hype, né? O Léo Ortiz, ele além da saída de bola, da qualificação com a bola no pé, ele é um zagueiro muito bom, né? O senso de posicionamento excelente. O jogo aéreo também bom. Então, o Gustavo Gomes tem toda uma constância. Eu acho que ele teve uma queda no ano passado, aí reestabilizou e tal. Mas acho que nesse momento o Léo Ortiz é mais importante pro Flamengo do que o Gustavo Gomes é pro Palmeiras. Rapaz, pro Hugo Gomes perder aqui é raro, hein? Ele deve ter perdido umas 3 vezes no máximo aqui, sem brincadeira. Não, acho que no ano passado ele até pode ter perdido mais vezes, vai. Porque, né, foi uma temporadinha mais de oscilação dele. Murilo ou Léo Pereira? Aí eu vou de Murilo. Eu acho o Léo Pereira bom, mas inclusive teve uma projeção em determinado momento do torcedor do Flamengo de que o Danilo ia pedir passagem e ia assumir a titularidade, né? Isso ainda não aconteceu, mas eu acho o Murilo mais zagueiro. Em comparação com o Léo Pereira, eu acho que em quase todos os aspectos. Você vai com quem, Vitor Sérgio? Murilo também. Então? Sim. Piquerez, nossa senhora, ou Alexandro? Duelo num altíssimo nível. Tem muita gente encantada, né, com o Alexandro. Olha, quem diria, né? Mas que coisa, não é? A magia da proximidade, né? Exatamente. Ele isso aí a gente aprende na aula de jornalismo, né? Por que uma rebelião no Brasil, uma rebelião num presídio no Brasil interessa mais do que uma rebelião num presídio na Argentina, por causa da questão proximidade. Dito quando isso... é no estado, então? Quando é no estado, exatamente. Um gaúcho no Japão, que não sei exatamente. Não sei o quê. Quando eu acompanhava muito a Daiane dos Santos, né? Que era o auge lá, e era toda hora tinha um repórter gaúcho. Estamos aqui, a Rádio Gaúcha com a Daiane dos Santos, a Rádio Guaíba com a Daiane dos Santos. O cearense tem muito isso. Na real, fora do eixo tem muito isso. Assim, fora Rio e São Paulo, os lugares procuram muito essa identificação do mineiro, o goiano, o gaúcho, o cearense, o baiano. Pode ser aqui que eles digam, brasileiro. Né? No Rio e São Paulo, Rio e São Paulo é brasileiro. Tem quantos brasileiros no voo? Não sei quantos. Caiu um avião. Quantos brasileiros tem? Não sei quantos.
Caiu o avião lá em Fortaleza, tem quantos cearenses aí? Isso aí. Ah, não tem nenhum, então nem noticia. Também não é pra tanto. Não é Mas pra a tanto. manchete, ela puxa pra isso. A gente tá falando aqui. Dito isso, é um duelo num altíssimo nível. Acho que os dois são muito bons, mas eu acho que o Alexandre tem jogado num nível ainda mais influente. Vou botar no Alexandre. E aí, o Flamenguista, eu acho que Alexandre? eu acho que o Alexandre faz mais diferença que o Piquerez e eu acho originalmente o Alexandre mais jogador também. Como eu nunca tive nesse barco dos que só entraram agora, né? A gente já tá vindo de várias estações, né? A gente tá lá desde A gente tá sentadinho, tranquilinho. Exato. É. Aí tá começando a entrar gente no vagão. No vagão Alexandre. Olha que legal, pô, vagão legal. E a gente já tá lá tentando falar há mó tempão, né? Então, meu amigo, nós aqui estamos isentos. É, Alexandre. É, Alexandre. Emiliano Martínez ou Everton Araújo? E acho que é muito Emiliano Martínez, né? O Everton Araújo é reserva, entra ali, faz ok, mas... Falta uma evoluçãozinha do Everton Araújo? Podia mais? Assim, o meu voto é muito no Emiliano Martínez, não tem nem coisa, só acrescentando ou trazendo uma outra visão, uma outra percepção. Eu achei que, assim, eu vi depois na internet, no Twitter especificamente, um nível de crítica à partida do Everton Araújo contra o Botafogo. Eu não achei uma partida ruim, muito pelo contrário, até dentro do contexto achei até boa. Acho que, de fato, não é ainda uma bola de segurança, talvez nem seja para ser, não é titular do time, não é nem o segundo titular do time, mas acho que ele tem feito, ainda mais sem pulgar, sem ala, acho que ele tem feito até um trabalho interessante. Mas é muito Emiliano Martínez. Então, Emiliano Martínez vence essa. O reserva do Emiliano Martínez seria titular no lugar do Everton Araújo, o Aníbal, né? Alan ou Gerson? O Alan tem feito um trabalho interessante ali de ponta, né? Começando ali um ponta, mas hoje não tem como competir com o Gerson, né? Nem ele, nem provavelmente ninguém, né? Talvez o Gerson ganhasse de quase todo mundo aí. Gerson? Eu acho que o Gerson teve uma pequena queda de produção. Pequena não, para alguns torcedores do Flamengo foi uma coisa vertiginosa. Eu acho que houve uma queda de produção, mas ainda acho que o Gerson do 24, 25 é o melhor Gerson que eu já vi. Tá? Por mais que agora não seja o seu melhor momento, mas eu acho que é só uma fase, daqui a pouco retoma. Dito isso, é muito Gerson. Gerson estará na lista de Carleto? Apostaria que sim? Eu apostaria que sim. Você? Não, vai estar. Vai estar. De 23 vai estar. Não sei porque se vai na ser lista larga tá, né? Não sei se vai ser titular, mas vai estar na lista. Na lista larga tá, eu digo na convocação final. De repente você tá assistindo isso aqui, até já rolou a convocação, não sei. E olhando que o... Porque se o cara assistir depois da convocação, ele tá vendo pra esculhambar a gente, né? Porque o jogo já aconteceu. O jogo já aconteceu, aí ele tá vendo o que os idiotas votaram lá. Não é dele, né? Eu acho que assim, o Ancelotti ele já transformou. Não vai acontecer porque ele vai com a volta do Casemiro, mas eu acho que o Gerson com o Ancelotti podia se tornar um bom número 5. De frente pro jogo. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que... eu não sei se ele tem essa intensidade aí. Mas eu acho que não precisa. O Pirlo também não tinha. Não tô comparando o Gerson com o Pirlo. Não. Você tá falando se fosse... Não, você tá falando se o Gerson fosse o... Fosse o 5. Não. Se ele fosse jogador do Ancelotti num clube. Um registro. Porque na seleção acho que não dá tempo. Eu tava analisando se ele fosse fazer na seleção. No clube eu acho que ele daria um bom registro. Talvez poderia ser. Lucas Evangelista ou Arrasca, Formiga? Poupa tempo. Não tem muito como aqui, né? Eu acho que o Arrasca vai ganhar de todo mundo, né? Não tem como. Na função hoje no Brasil, ele retomou o posto de melhor no papel. É Arrasca? Arrasca. O melhor jogador do ano no Flamengo é Arrasca? É Gerson? Primeiro é Arrasca, o segundo é... Rossi. Esse. Tá vendo? Tá vendo como já diria aquele nosso amigo, a César o que é de César? É o chamado que coisa, né? Não, mas eu tô falando uma variedade? Não, bom. Vou me eximir de complementar pra não... O que tu queria dizer? Não, vamos ver desgaste. Eu tô numa fase zen, vai tá louco. De César? O chamado que coisa, né? Não, mas eu tô falando uma variedade? Não, bom. Vou me eximir de complementar pra não... O que tu queria dizer? Não, vamos ver desgaste. Eu tô numa fase zen, vai tá louco. Não, zen não. O que é isso? Estevão ou Cebolinha? Aí também não sabemos se é Cebolinha, se é Michael, porque bota o Michael querendo Cebolinha, podia ser os dois. Michael. Mas acho que podia ser os dois. Acho que podia botar o Cebolinha e o Michael e os dois iam perder pro Estevão. Exatamente. Precisou fazer uma adaptação aí, né? Porque o Bruno Henrique vai entrar pra esquerda, um time, enfim. Mas quem fosse cair lá pro lado direito, a única chance da briga aí que fosse gerar problema seria botar o Gerson contra o Estevão. Aí a gente tava,
Mas dessa vez o nosso produtor, que sempre quer ferrar a gente, dormiu e agora já tá na pedra, não tem como mudar mais. É, Edu. Vai. E Mauro Moser? Cadê Mauro Moser? Alguém tem notícia Deus de Mauro do Moser? O nosso tradutor que dublou o Papa. Cara, ele Eu já ama votei, muito o pô. Mauro É por isso que eu tô Moser. trazendo outro assunto aí. Mauro Moser ou Estevão? Pra muito traduzir mais. o Papa, Mauro Moser. Pra jogar na ponta, Estevão. Facundo ou Bruno Henrique, Formiga? É, Bruno Henrique. Mas, assim, por mais que eu acho que os dois já tiveram melhores momentos aí, mas Bruno Henrique. Você vai de BH também? Tá na dúvida, né? Olha, o BH tem jogado muito mal, mas muito mal mesmo. É que o Facundo vira e mexe a titular, outra hora é reserva, fez gol no último jogo, né? Então, enfim, Também ficou. Não chega a estar assim, voando. Não chega a estar grande coisa. Cara, eu não sei não. Eu, se pudesse, nem votava. Eu vou Não tá votar tendo essa no. possibilidade. Eu vou votar no Bruno Henrique. Bruno Henrique, então BH lava esta. Evitar a fadiga, né? Vitor Roque ou Pedro, Vitor Sérgio? Hoje, neste momento, tô votando que dia é hoje? 21 de maio. Voto no Vitor Roque. Vitor Sérgio. O Pedro Se você não tem está Vitor- jogando bem. O Pedro não está jogando bem. O Pedro está jogando. Está. E tá tudo bem, né? E tá tudo Você vai bem, não fazer tem nenhum esse problema, ponto. não tem nenhum problema. E Tá eu. tudo bem por conta de volta de lesão, E nananã. o que me fez votar no Vitor Roque foi a entrevista do Felipe Luiz, dizendo: o Pedro não está no ritmo. E aí, olha aí. Um abraço pro Jorge Jesus. O Pedro não está no ritmo dos companheiros. Pedro está apto? De Está treino apto, do porque tá Flamengo. jogando. Então, Olha que coisa. O Pedro diante está apto. Apto. Está apto. Boa. Mas segundo o Felipe Luiz, o Pedro não está no nível dos outros. Então eu vou Perfeito, votar no então Vitor se o Roque. senhor, neste momento, tivesse Pedro e Vitor Roque à sua disposição, o senhor escalaria o Vitor Roque como titular? Depois do depoimento do treinador dele, sim, Tá bom. escalaria o Vitor Roque. Perfeito. E aí, Tigrinho ou Petrúquio? Depois do depoimento dele, eu escalaria meio tempo o Pedro. Vai até onde aguentar mesmo, mas eu não acho que não tem comparação pra mim como jogador. Tipo, o Pedro é muito único, velho, não dá. É, Borrates. Cara, eu acho que o Vitor Roque, ele tá entregando muito, tá? Exatamente. Muito. Se fosse contra o Facundo, não, qual é o nome do outro? É Flaco Lopes. Se fosse contra o Flaco Lopes, eu votaria no Pedro, mas contra o Vitor Roque, Então, tudo bem, ele tá entregando, eu acho que muito, mas o Pedro é muito diferente. Muito diferente. não está sendo. Tigrinho. Mas eu vou votar no Pedro. Abel ou Felipe Luiz? Vai bater na CPI aí com o negócio mandando coração pra Tigrinho, viu? Já imaginou, velho? Traz o copo rosa. Que beleza, né? Vai, Abel ou Felipe Luiz? É Abel, né? Não tem como. É Abel. Que capacidade de continuar peleando, né? Como diriam os argentinos. Será que o Abel, quando sair, assim, pode sair do Palmeiras daqui a 20 anos, tá? Fique tranquilo, torcedor do Palmeiras. Ele vai precisar de um momentinho sabático? Que eu vou te ser. falar. Cara, eu vou te- tempo e precisando se reinventar e precisando lidar com outro elenco e eu lidando jurava, com pressão e... eu jurava que o momento dele era depois do 23, daquele campeonato lá. Já passou, Ele irmão? tava exausto. Eu acho que agora ele recuperou legal. Também né? acho. Família veio, tá Eu tudo acho que o momento estabilizado era ali, ó, depois daquele brasileiro que ele caiu na porrada com a imprensa, caiu na porrada com a Leila, caiu na porrada com o Anderson Barros, caiu na porrada com o jogador, E com terminou alguns, campeão. caiu na porrada e ganhou e daquele jeito. Eu ainda ganhou o campeonato, eu falei, cara, ele vai pedir. Agora que já passou essa fase, não vai, acho que ele vai assinar até 27 aí que a Leila tá querendo, pra falar, ó, vamos embora junto, eu e você. Aí acho que ele vai acabar Assim, fazendo eu isso. tava E tentando eu gosto lembrar dessa relação, tá? Apesar do quantos Abel ter tido técnicos, algumas falas aí meio quantos técnicos a gente viu que ficou 5 anos seguido no nível de competitividade do Abel. Só o Tele. 5 anos seguidos? É, pô, o Tele entra no São Paulo em 89 e sai em 94. Mas ele não ficou 5 anos assim não, viu? O São Não. Paulo foi virar, Não, o São Paulo do Tele foi começar a dar resultado em 91. Não, mas o São Paulo é finalista do Brasileiro em 89, campeão e paulista a em galera 90, querendo a finalista. cabeça dele. Tudo bem, mas é que já quiseram. Conversa com a torcida do Palmeiras que querem também. O Paulo foi finalista do Brasileiro em 89, foi finalista do Brasileiro em 90, campeão paulista em 90, depois começou a ganhar tudo que é título. não, o Tite Pô, sai, né, no meio do caminho. O Tite sai. Tite Fica chega 11, em 12, 10, 13 e depois chega em volta 10, em né? 15. O Luxemburgo tem não, quebra, chega o em Muricy 11, tem quebra. com 11, 11, 12, 13. Aí O Muricy volta em 15. fica 6, 7, 6, 8. 7, 8. Aí 9 ele sai pro Palmeiras e não funciona. O Tite tem quebra. o Renato- mas não é o mesmo nível, não, velho. Não é no mesmo nível, né? Mas também não tem o mesmo antes elenco, disso, né? Vamos combinar antes aqui? disso, 2016.
Não, Me dá não. 200 milhões aí pra investir. Formiga, nem Antes 8, nem disso- 80. Não dá pra ser idiota também, né? Nesse obrigado. nível- 2016, 17, 18, 19 e 20. Acho que o Ronaldo foi embora em 21, né? Campeão de Copa do Brasil, é campeão de Libertadores, bate semi de Libertadores, bate semi de Copa do Brasil. Cara, mas o Abel tá Libertadores, ganhando 19. quase todo ano, velho. Sim, óbvio. Acho que nesse Mas, nível de só o fato, nesse Tele e o nível- Lula lá atrás. O Lula com o Santos lá atrás. É, o Lula Teleu lá. ainda tem um asterisco aí, mas enfim. Vamos... Quê? O Teleu ainda tem um asterisco, mas beleza. Não, mas acho que dá pra colocar aqui no mesmo, na mesma galera, entendeu? No mesmo pacote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a 6. Olha que coisa, velho. 6 a 5 pro Flamengo no time, 6 a 6 se a gente contar o Abel Um Ferreira. 6x6 assim, a gente fica na dúvida se a gente Moletom. vai apanhar pouco Ah. ou se vai apanhar dobrado. Que aí apanha dos dois lados. O Everton, Jaila, Ortiz, Murilo, Alexandro, Emiliano Martínez, Gerson, Arrascaeta, Estevão, Bruno Henrique, Pedro, treinados por Abel Ferreira. Vejamos, pode ser que seja um jogo decisivo? Pode. Mas também pode ser que não, que nenhum dos dois seja o campeão brasileiro. Não sei. Tchau, beijo, boa sorte pra quem estiver envolvido na partida. Pois é, família, a gente viu aí, né, as notícias do All Sport e também do TNT Sports. Palmeiras que vai enfrentar o Flamengo amanhã às 16 horas no Allianz Parque, jogo importantíssimo pro Palmeiras ali se distanciar cada vez mais. Se o Palmeiras vencer o Flamengo, abre 7 pontos de vantagem, segue firme na luta pela liderança aí do Campeonato Brasileiro, certo, família? O campeonato ainda está apenas no começo, mas é muito importante, né, começar já abrindo essa certa distância que é muito difícil de tirar, ainda mais o Palmeiras que raramente perde pontos nesse campeonato de pontos corridos, né, família? E o pessoal do TNT Sports trouxe aqui um cara a cara, comparando os dois elencos pra ver quem se sai melhor. Acabou dando empate ali, contando com o treinador, né? Mas então é isso, família. Comenta aqui o que você acha. O elenco do Palmeiras é melhor mesmo, como alguns da mídia têm dito, ou do Flamengo ainda é melhor? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, beleza? Amanhã a gente vai trazer um pré-jogo e um pós-jogo aqui desse jogão. Então fica ligado, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações pra não perder nada aqui do canal, nenhum conteúdo, beleza? E é isso, família. Os créditos vão estar todos aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Avante palestra, os porco é louco. É nóis.